Lançamentos da semana, esse que é o serviço de utilidade pública aqui do Dois Quadrinhos. Galera, eu tô feliz, porque a editora Mitos está republicando algo que me dá uma certa nostalgia, que é o Eric. Primeiro, olha essa capa, que linda, ela é diferente das capas, né, dos volumes anteriores da editora. Pois então, essa edição integral vai compilar 4 álbuns europeus, porque a Mitos, ela publica por aqui de 2 em 2. Então são 2 volumes, mas cada um deles tem 2 álbuns originais lá da França, e agora vai sair os 4 que ela publicou até aqui num único tijolo que representa o primeiro ciclo do Eric. E como vocês devem ter visto pelo nome, não, Eric ainda não acabou, né? A primeira edição saiu no Brasil em 2017, já estamos em 2025, e pelo que eu me lembre, recém saiu o volume 5 lá na França. Então, e aí a Mitos está esperando sair o volume 6 para fechar mais um e continuar a publicação nesse formato, mas agora o quadrinho também tem outro formato, que eu acho que é muito justo, né? Porque, gente, o impacto disso na época quando a Mitos lançou foi gigantesco, a galera se empolgou muito, principalmente pela qualidade artística. O desenho é surreal de lindo. Eu acho que todo mundo deve estar sabendo, o Eric já teve várias adaptações para os quadrinhos, né? Teve o P. Craig Russell, teve o Walter Simonson, muita gente já adaptou o Eric, é originalmente uma criação do Michael Moorcock, da literatura, inclusive o Pipoca e Nanquim está publicando os livros do Eric, né, os originais. Só que, gente, essa saga francesa é um absurdo, assim, eu acho que realmente a parte do desenho é um diferencial, e também essa publicação da Mitos, lá em 2017, possivelmente foi o contato de muitos leitores brasileiros com esse nível de arte nessa proposta de fantasia europeia, né? São álbuns da editora Glénat, né? Não é algo, pelo menos não era algo tão comum assim no nosso mercado, até pelo tamanho, né? É um Gold Edition, então é o formato original europeu. Agora a gente vai para uma publicação do Superman, que é o Mundos em Guerra, que assim como saiu pela Eagle Moss, a Panini publica em 2 volumes. E curiosamente, é a primeira vez que a editora italiana lança, né, esse evento aqui no Brasil, que tá para completar aí 25 anos de existência. Saiu pela Abril, na época que eles estavam voltando com formatinho, depois saiu pela Eagle Moss e agora então retorna pela Panini. Bom, vamos lá. Aparece um vilão chamado Imperiex, que quer destruir o universo. Veja só, muito criativo. Ele vem com um exército alienígena e começa uma guerra, né, desses caras contra a Terra, e não é só o Superman, é um evento, então tem Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, toda a Liga, Superboy, Supergirl, quase toda a DC enfrentando o Imperiex. Que saudade que eu tô de um evento que realmente traga consequências para o mundo super-heróico, que é o caso do Mundos em Guerra, porque, bom, primeiro, morrem alguns coadjuvantes que na época causaram impacto, teve mudanças significativas para o universo DC e teve o Lex Luthor virando presidente, que eu acho que é a parte mais de explodir cabeça. Tá, mas vocês querem ter realmente a cabeça explodida? Então acompanha comigo. Todo mundo aí do outro lado deve saber o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Eu tava lá, gente, não lá no local, né? Mas eu lembro que eu tava, sei lá, vendo Dragon Ball Z na TV Globinho e aí apareceu lá as Torres Gêmeas sendo destruídas. É algo, né, um acontecimento histórico para a história da humanidade, dá para dizer assim. E esse evento, o Mundos em Guerra do Superman, foi publicado em 2001, entre junho e agosto. O atentado acontece, os atentados acontecem em setembro. Pensa que a DC estava publicando nesse período uma saga chamada Nossos Mundos em Guerra, que justamente começa, dá uma olhada nessa página, com a destruição das torres, que logicamente não foi planejado pela DC nem nada assim, porém é uma coincidência macabra. Na sequência a gente vai para um grande lançamento da editora Nemo, que é Jerusalém, 4.000 anos da Cidade Sagrada, que agora eu vou ter que colar porque o nome dos autores é complexo. Primeiro tem Vincent Lemire, será que seria um parente de Jeff Lemire? Talvez. E tem Christophe Gauthier e Marie Galopin. Bom, como o próprio nome diz, né, estamos falando da história da cidade mais sagrada do mundo. Talvez também a mais disputada do mundo. Foi lá que nasceram o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que estão entre as maiores religiões do mundo. Hoje é a capital de Israel, mas é um território em disputa porque uma parte da cidade, que é território palestino, foi ocupado por Israel. Eu acredito que todo mundo aí do outro lado acompanha o noticiário e sabe da guerra que tá rolando por lá, mas o quadrinho, ele saiu um ano antes desse novo conflito que começou no final de 2023. E, gente, na França
foi um hit absurdo. Essa HQ vendeu mais de 300 mil cópias. Seguiu a mesma lógica de um outro lançamento da Nemo, que é O Mundo Sem Fim. Então a gente está falando de dois quadrinhos que capturaram, vamos dizer assim, o noticiário do momento, né? Tem assuntos relevantes para a atualidade e isso acabou gerando vendas. Veja só que legal o mercado francês, né? As pessoas seguem as tendências que são refletidas nos quadrinhos. Antes de ir para as rapidinhas gringas, galera, lembra de apertar no botão do like para apoiar esse programa de utilidade pública que é feito a 8 mãos, sim, não sou só eu, aqui tem roteiro, tem apresentador, sou eu, apresentador no caso, tem edição, tem, né, a Raíssa edita, o Érico escreve, o Murilo faz a pesquisa das imagens e a gente produz o lançamento da semana. Programa que é financiado pelo teu like, pelo teu comentário e por essas pessoas que estão aqui na tela, que fazem parte de catarse.me/2quadrinhos. Galera, vamos lá. Todo mundo aqui gosta do Massa Velho, então precisamos falar sobre Predador versus Homem-Aranha, minissérie em 4 partes. Agora tá saindo, essa semana tá saindo a primeira lá fora. Gente, sei lá, eu amo Predador. Assim, tem franquias tipo Alien, Predador que tudo me interessa. Veja só, a Marvel já publicou Predador versus Wolverine, Predador versus Pantera Negra e agora então tem o Predador versus Homem-Aranha. Uma onda de calor provoca um blackout em Nova York e o Homem-Aranha sai em patrulha no escuro. Debaixo dos bueiros e do metrô há uma ameaça diferente de tudo que Peter já viu. O predador dessa vez se chama Skinner, que dá pra gente traduzir como esfolador. E se a gente observar as capas das edições 2 e 3 dessa minissérie, né, que a Marvel já divulgou, uma delas é a Mary Jane sendo atacada pelo predador, que eu acho que não surpreende ninguém, né, gente? Afinal, a Marvel odeia a Mary Jane, nada mais justo do que o Predador ir lá incomodar a mulher. E também tem o Predador encontrando o Kraven, o que também parece bem legal, porque estamos falando aí de 2 caçadores. O roteiro dessa minissérie é do Benjamin Percy, os desenhos são do brasileiro Marcelo Ferreira e as capas também de um brasileiro, que é o Paulo Siqueira. E essa semana lá fora tá saindo Young Blood edição deluxe. Sim, obra conhecida aí do Rob Liefeld, o primeiro quadrinho da Image, também um dos mais achincalhados, possivelmente, aí pelos leitores. Estamos falando de uma edição remasterizada e redialogada. Sim, galera, vamos por partes. Originalmente, o Liefeld, ele coescreveu o Young Blood com o Hank Canals, que era um amigo dele. Anos depois, ele pediu para o Joe Casey, que é um cara que colabora bastante com Marvel, DC, Image, para reescrever a história, né, melhorar a situação do Youngblood, mas sem mexer nos desenhos. Gente, Joe Casey teve que arrumar o Youngblood sem poder alterar o que estava desenhado. Temos aqui a definição máxima de pior emprego da história da humanidade. Só para constar, tá? Eu posso falar isso com propriedade porque eu já li o Youngblood, né? Pelo menos a primeira minissérie, acho que até a edição 6, sei lá. Pois então, esse material, ele já tinha saído em capa dura, numa edição mais luxuosa, tem alguns anos. Inclusive a galera comenta que o Joe Casey melhorou o Youngblood, veja só. E agora, numa edição especial de 33 anos, o Youngblood é publicado numa versão gibizinho normal, padrão norte-americano. Eu acho meio esquisito, né? A Image tem essa mania de chamar edição de deluxe, mas na verdade é tipo uma mensalzinha, né? Por exemplo, o The Walking Dead é The Walking Dead Deluxe, mas é mensal de The Walking Dead padrão, só que com mais páginas. Chegou aquele momento do programa onde a gente sugere quadrinhos para as editoras trazerem. Veja só, você, editora aí do outro lado, que está a fim de recuperar aí um clássico franco-belga. Temos essa semana na França saindo a edição integral de Léna, do Pierre Christin com André Julliard. Estamos falando de uma série completamente inédita no Brasil, de 3 álbuns que foram publicados entre 2006 e 2019. Os títulos são A Odisseia de Léna, Léna e as Três Mulheres e algo como Léna em Fogo Cerrado. Pois então, agora esses álbuns estão saindo lá na França numa edição integral, que acaba sendo também uma edição de homenagem, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas os criadores de Léna acabaram falecendo em 2024. O Pierre Christin, para quem não sabe, é um dos autores de Valerian, e o André Julliard tem uma longa carreira nesse estilo linha clara mais detalhada e fez um clássico também, que é inédito no Brasil, chamado Caderno Azul. Tá, peraí.
eu acabei pulando na pauta aqui a sinopse do quadrinho. Lena é a história dessa personagem morena, que é tipo uma espiã ou uma diplomata, e às vezes ela é as duas coisas ao mesmo tempo, e ela se envolve nos principais acontecimentos geopolíticos do mundo no final do século XX e início do século XXI. Então a personagem viaja para Berlim, na época do Muro, Oriente Médio, Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Bom, o que eu posso dizer, gente? Estou interessado e, atenção editoras, precisamos de Lena integral no Brasil. Agora a gente vai para as rapidinhas, começando com a parte nacional. Galera, é oficial, temos os volumes 3 de Power Rangers, né? Tanto Mighty Morphin Power Rangers quanto Go Go Power Rangers, chegando pela Indivisível, já em algumas lojas. Eu cheguei a comentar no Dois Quadrinhos News toda a questão toda a polêmica envolvendo a Indivisível, a falta de comunicação, os atrasos, mas de fato temos aí as edições de Power Rangers chegando nas lojas de quadrinhos. Shambara, que eu acho que dá pra chamar de um mangá italiano, vem pela editora 85 e curiosamente é uma obra que começou a sair pela Panini e agora a editora 85 vai publicar em 2 tijolos gigantescos de 500 páginas. O primeiro volume já tem material inédito no Brasil e o segundo vai sair quando acabar a publicação lá na Itália. Depois tem uma HQ que eu tô muito afim de ler, que é o Megalex do Pipoca Nankin, que é mais Jodorowsky, agora com Fred Beltran, e também faz parte aí do universo de Incal e Metabarões. Tem Panã Paná, Tiras ao Esmo e Mudança, do Gabriel Brito, sai pela Tábula. Tem também Astrologia de Liv Strömquist, autora sueca, que está lançando o 4º livro aqui no Brasil. E eu acho esse é um daqueles exemplos de quadrinhos que furam a bolha e a gente nem faz muita ideia. Tem Wolverine e Duro de Matar, de Warren Ellis, com Francis Lenyu Yu. É um dos primeiros trabalhos desse quadrinista. Gente, Marvel Essenciais. Isso não tem condição, isso nunca vai ser essencial. É um Warren Ellis no piloto automático, um desenhista que é um bom desenhista, mas nada impressionante. Esse é um problema dessa coleção que eu já tinha comentado antes, sabe? É um gibi ok, aí o leitor pode pegar, acreditando que é um clássico absoluto da Marvel, mas sei lá, é bem qualquer nota. Tem também Superman, Dia do Juízo Final, uma homenagem aos 10 anos da morte do Superman, que é um gibi bem legal, assim, ele leva a morte do Superman para uma ideia mais pé no chão, então a gente entende um pouco dos reflexos fora do mundo super-heróico. É um gibi legal para quem gosta da história, mas eu acho que a trama podia ser melhor trabalhada, assim, tem um vilão meio esquisito. Tem Desafiadores do Desconhecido, por Tim Sale, primeira colaboração dele com Jeff Loeb, ali no começo dos anos 90. Tem o 2º volume de 20th Century Boys, por algum motivo a gente sempre fala de Naoki Urasawa por aqui. Hellblazer edição de luxo, volume 10, quem diria? E Django Fett, Star Wars pela Panini. As rapidinhas gringas começam com a nova fase de Superman, veja só, edição comemorativa, onde o Homem de Aço vai enfrentar o Lex Luthor, Joshua Williamson com Dan Mora, tem uma minissérie do Spawn Medieval também saindo, tem Cavaleiros de Aço, eu acho que esse é o nome desse quadrinho, saiu no Brasil tem algum tempo, em 2 volumes, é bem legal, é uma versão do universo DC, só que medieval, escrito pelo Tom Taylor, e agora sai numa edição de luxo, né, enfim, pela DC, com mais de 400 páginas. Tem coleção do quadrinho novo, do Gerard Way. Gente, a Marvel tá lançando um ônibus só de aventuras cósmicas dos X-Men, pegando desde lá da fase Claremont com Byrne até a fase Krakoa. Partindo para a França, tem um projeto bem interessante que é o Certifie Humain. Eu espero ter pronunciado corretamente, mas então, a Dora Formica, né, uma autora de quadrinhos, ela resolveu fazer uma HQ sobre ser artista em tempos de IA. Então ela entrevistou uma galera para falar sobre essa questão, né, da ameaça da inteligência artificial. E para terminar, a gente continua na França com Eja Sangue, tomo 1, Lamarck, desenhada pelo brasileiro Alex Chibal, e esse aqui com certeza vale um destaque. Acabou, me dá essa sensação agora de dever cumprido, porque você aí do outro lado está atualizado com tudo que saiu essa semana. Lembra de apertar no like aqui embaixo e até um próximo vídeo, tá? Valeu.